pessoal, além de informar, o diálogo ele precisa revelar. Olha só, isso é muito importante. O diálogo precisa revelar conflitos, atitudes e intenções dos personagens. O diálogo serve para revelar os personagens. Então, em vez... Mas, aí aqui um adendo importante. Né? Ela deveria até ter colocado uma conjunção adversativa ali. Mas, né, não pode simplesmente contar algo sobre o personagem. Ele tem que nos desvendar a própria personagem através do que ela fala. Então, vamos ver o que isso significa, né? Uma das funções mais incríveis do diálogo é justamente ajudar você a caracterizar o seu personagem. Se você pegar, por exemplo, um diálogo, né? Nossos alunos já estão cansados de ouvir a gente citar aqui, porque são nossos dialoguistas favoritos, né? Mas se a gente pegar um diálogo do Rubem Fonseca, do Nelson Rodrigues, você imediatamente identifica a realidade social, econômica e biológica dos personagens. Alguém aí curte muito Rubem Fonseca e Nelson Rodrigues? Não tem como, gente. Se você abre um livro de contos, né, do Rubem Fonseca, que pra mim é onde tá a grandeza da literatura dele, os romances, embora tenha alguns que eu gosto, eu acho que não chega a ponto perto do Rubem Fonseca contista. Então, se você pega um conto do Rubem Fonseca, pela forma dele falar, dele se expressar, pelo vocábulo, pelas palavras que ele usa, você percebe se ele é de classe média baixa, se ele vive na periferia, se ele está acostumado a lidar com a violência e vê a violência como algo natural. Então, e de maneira geral, esse é o universo, né? Tanto do Rubem Fonseca quanto do Nelson Rodrigues. Esse homem da classe média baixa, proletariado, que lida com a violência, que está muito habituado a lidar com coisas pesadas, o homem da periferia. Então você automaticamente identifica, né, esse personagem, você automaticamente identifica a realidade biológica, a identidade biológica e sociológica do personagem. E aí entra o ponto, né, que foi a ressalva que eu fiz, né, que acho que faltou ali a conjunção adversativa, é que você tem que ter em mente que o bom diálogo, ele não pode explicar a personagem, né? Ou seja, não pode ter a mãe da Mariazinha dizendo, ai, como a Maria estuda, né? Ou a Maria dizendo assim em voz alta. Eu vejo isso clássico, né? Parece que muitos escritores ficam influenciados por narrativas audiovisuais, especialmente da novela, em que o personagem fica falando alto as intenções dele. Gente, já deixa eu fazer aí um parênteses. Pode fazer. Acho que o escritor brasileiro, de forma geral, ele tem essa influência que é empurrada goela abaixo, que é a influência da novela. Então, os diálogos de novela, os diálogos novelescos, eles não podem entrar na literatura. Não. Fica muito feio. Exatamente, sabe aquela coisa do personagem? Ai, fico pensando se ele ainda me ama. E eu fico pensando se eu não devo socar a cara daquela minha colega hoje, né? Então não existe isso. Essa estética de novela, esse imaginário precisa ser exorcizado da literatura. Vou até usar uma palavra forte aqui, né? Então, lembra quando a gente falou na nossa aula de personagem sobre a lógica que você estabelece na etapa de caracterização, né? Então, lá na etapa de caracterização da aparência, da essência, das contradições, você definiu se o seu personagem tem sotaque, se ele vem da periferia, se ele nasceu em uma cidade grande, qual é a profissão dele, qual é a idade, quais são os valores e a visão de mundo dele, né? A identidade biológica e sociológica que a gente falou. Então, uma vez definido isso, você vai setar como o seu personagem se expressa. Então, ao invés de ficar falando, eu não aguento mais estudar, fica algo totalmente artificial, você tem que pensar como uma menina, sei lá, de 14 anos, super nerd, super estudiosa, se expressa. Que palavras ela usa, com quem que ela fala, ela tem uma forma de se expressar mais precoce, mais adulta demais para a idade dela. Ou, né, a mãe dela, ao invés de descrevê-la pra alguém, falar que ela estuda demais, tem um diálogo direto com ela. Poxa, filha, você tá estudando demais, tem que descansar. Exatamente. Pronto, Exatamente. Já está inserido. Já está inserido. Aí um diálogo dele se serve para contextualizar, né? A condição daquela personagem, o conflito daquela personagem, né? Um diálogo com a mãe, por exemplo, pode dar conta disso. Então,
Passemos? Pode... Não, só dar um exemplo aqui com o conto do Rubem Fonseca, né? Então, tudo isso que você definiu na etapa da caracterização vai te ajudar a definir como seu personagem vai se expressar. E aí eu recomendo efusivamente que vocês peguem algum conto do Rubem Fonseca aí para ler na internet. Tem o Feliz Ano Novo, que é um conto clássico dele, que com certeza vocês encontram disponível na internet, e parem para reparar como que esses personagens se expressam, como que eles conversam entre eles, como que é a dinâmica do diálogo, né? E aí, a gente sempre usa como exemplo um conto chamado Bem-aventurança, né, com os nossos alunos, em que o conto é basicamente todo transcorrido em diálogo de um casal. Né? É um cara de uns 30 e poucos anos, que é casado, que mora junto com uma menina de 20 e poucos, e eles começam o conto discutindo, e aí você começa, pelos diálogos, a entender que ela... Na verdade, no começo você não vai entendendo. Eles começam a falar sobre chupeta, só que é um casal que fala assim, né, de uma forma super informal, e você não vê criança nenhuma na cena. Aí você começa a entender que eles estão falando sobre uma festa rave, e aí você começa a se dar conta de que esse chupeta é um vocabulário, é um jargão, uma forma daquelas pessoas especificamente se expressarem para poder dizer que eles estão indo para uma rave, e chupeta, na verdade, é o que as pessoas colocam na boca quando estão sob o efeito de êxtase e de outras drogas, né, cocaína, para poder não trincar os dentes. Então, a partir do vocabulário, né, que eu, como sou meio tonta, até demorei um pouco para entender, né, o que eles falavam em Mitsubishi, chupeta. E aí você, né, tinha que avançar mais na leitura para poder entender ali qual era a dinâmica, qual era o contexto daqueles personagens. E não só isso, como os diálogos iam revelando também outras camadas, né? No início o cara parecia simplesmente alguém que estava querendo empatar, um cara controlador, e ela, não, mas eu quero me divertir e tudo mais. E aí parecia que o cara era alguém que queria levar uma vida mais tranquila e pensar em ter filhos, etc. E aí, no diálogo deles, à medida que ia avançando, você ia percebendo que, na verdade, foi ele que introduziu ela naquele mundo, naquele universo. Né? Então isso tudo só pela forma deles falarem, o conto todo em diálogo, sabe? Vale muito a pena ler aí os contos do Rubem Fonseca. A Poliana falou, lembrei, a gente leu esse conto na semana do Contos e falava sobre drogas e a gente não entendeu nada aqui na live. Exatamente. Mas quem conhece entendeu. Exatamente, algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas demoraram mais tempo, como eu, para poder pegar, né? Ou seja, a gente foi pegando pelo contexto, porque pelas palavras que eles usavam, quem não tivesse inserido naquele universo, quem não tivesse familiarizado, iria estranhar, né?